Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso canal, nesse começo de semana, não é, meus irmãos? Onde estamos fortalecidos a cada dia para seguir o nosso caminho evolutivo no bem, não é mesmo? Meus irmãos, hoje, na palestra de hoje, eu aprendi muitas coisas, né? Que o espírito vai exercitando, né? Na hora que vai aparecendo, né? As necessidades e a gente se recorda daquela lição e vai e executa, não é mesmo? E hoje, meus irmãos, foram muitos ensinamentos. E a palestrante falou nada mais, nada menos sobre o Chico Xavier, né? Esse médium, né? Esse cristão que foi eleito, né, o maior brasileiro de todos os tempos, não é? Então, não, sem falar em religião, né, pelos atos dele, né, pelo evangelho vivido de Jesus, né, que ele viveu, vivenciou entre nós, né, e deixou as lições que ele recebia, principalmente do mentor dele, do Emmanuel, né, e muito dele que ele estudava sempre, né, estudou a vida inteira. Então, meus irmãos, e da palestrante eu gravei uma frase, uma das frases do Chico, que eu vou passar para vocês, que vocês também vão gravar no coração. Ele falava assim: aos outros dou o direito de errar, a mim dou o dever de acertar. Você sabe, meus irmãos, a gente pensando assim, exercitando assim, cada dia a gente está melhor? É como aquelas palavras de Santo Agostinho que eu falei para vocês, né? Fazerem, né, a lista de todo o seu dia, né? Desde que acordou até a hora que vai dormir e analisa, né? O que foi que fez de certo, de errado, né? E do perdão que temos que pedir, não é para sermos felizes, não é? Para nossa evolução, porque o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que Jesus falou, nós precisamos nos amar para poder amar as outras pessoas. E nós nos amamos tirando, né, as mazelas, os ódios eu acredito que a gente não tenha mais, mas mágoas, né, ressentimentos, né, essas, como eu vou dizer? Não, esses entraves, né, que pretendem, né, não deixar o nosso espírito evoluir. Mas nós já estamos a caminho da evolução e é evolução, evolução, evolução eternamente. Então, meus irmãos, aí baseados lá na palestra, né, que eu falei que Chico, né, que ela falou tanto, e eu fui no livro, né, nesse livro que eu passo as mensagens do Emmanuel e de outros também, no Caminho Espírita, que é a jornada do bom combate, como às vezes eu falo, né? E no fim do livro tem o depoimento de Francisco Cândido Xavier. Eu vou ler todos para vocês. Entrevista concedida ao jornal Espiritismo e Unificação de Santos, São Paulo, em sua edição de junho de 1977, editada no livro Encontros no Tempo, páginas 57 a 59, edição ID Editora. Então ele deu depoimento ao jornal, perguntas que fizeram e ele respondeu. Gostaríamos de um depoimento pessoal seu acerca das dificuldades que enfrentou nesses 50 anos de mediunidade. E isso porque, muitas vezes, julga-se que um médium como você, um líder ou dirigente, é um ser privilegiado que não suporta dores e aborrecimentos. Suas palavras poderão ajudar a muitos a suportar pequenos problemas em benefício da causa de si mesmos. E Chico respondeu: nunca me identifiquei na condição de um ser privilegiado.
Perdi minha mãe aos 5 janeiros de idade. Fui entregue a um lar estranho ao que me vira nascer, onde felizmente apanhei muitas surras. Comecei a trabalhar aos 10 anos de idade numa fábrica de tecidos, onde estive 4 anos. Adoecendo dos pulmões por excesso de pó ao respirar com meu corpo ainda frágil, passei imediatamente a servir na condição de caixeiro, num pequeno armazém, onde dividia o trabalho entre as vendas e os cuidados com a horta dos proprietários, num esquema de horários que ia das 7 da manhã às 9 da noite. Em 1931, entrei para o Ministério da Agricultura, ao qual servi por 32 anos consecutivos. Adoeci dos olhos igualmente em 1931 e perdi totalmente a visão do olho esquerdo há 46 anos. Já passei por 5 operações cirúrgicas de grande risco. Sempre lutei com doenças e conflitos em meu corpo e em minha mente. E, por fim, sou agora portador de um perigoso processo de angina com crises periódicas que me levam a moderar todos os meus hábitos. Com tantos problemas que vão me ajudando a viver e a compreender a vida, não sei que privilégio a mediunidade teria trazido em meu favor. Digo assim porque se completo agora 50 anos sucessivos de tarefas mediúnicas ativas, também completei 40 anos de trabalho profissional intenso em 1961, de cuja aposentadoria trouxe a consciência de não haver faltado com as minhas obrigações. Isso ele falou, né, meus irmãos, em 1977. E pode crer você que, falando a nosso Emmanuel sobre isso, o mentor dele, né, ele me disse não ver qualquer vantagem a meu favor, porque apenas tenho procurado cumprir o meu dever e reconheço de minha parte que os meus deveres são imperfeitamente cumpridos. Outra pergunta. Qual o caminho mais fácil para alcançar-se a felicidade? O repórter fez essa pergunta para ele. Caro amigo, o caminho da felicidade bem sei qual é. É o caminho que Jesus nos apontou, ensinando-nos a amar ao próximo, tal qual Ele mesmo nos ama e nos amou. Olha, meus irmãos, é o caminho que Jesus nos apontou, o caminho para a nossa felicidade, tal qual Ele mesmo nos ama e nos amou. Vamos repetir. Caro amigo, o caminho da felicidade bem sei qual é. É o caminho que Jesus nos apontou, ensinando-nos a amar ao próximo tal qual Ele mesmo nos ama e nos amou, e nos ama e nos amará sempre, não é, meus irmãos? Difícil para mim é andar no caminho da felicidade, embora eu saiba que o mapa está no Evangelho do Senhor. Então, o mapa para a nossa felicidade é o Evangelho que Jesus deixou para nós. Que lição maravilhosa, meus irmãos. Eu espero que cale no coração de todos, né? Porque vai calar sim, calou no meu, vai calar em todos. Nós que somos irmãos, estamos a caminho da luz nesse grupo, aprendendo uns com os outros. Que todos tenham uma ótima noite, ótimos sonhos, não esquecendo das orações, das ligações com o nosso Pai Criador. Principalmente fazendo a oração que Jesus nos ensinou, né? Que é a oração completa. Mas também Deus ouve as orações vindas do coração. Fazendo com o coração, Jesus nos ouve e nos atende pelo coração.
pela humildade, não é? Pela vontade, pela fé. Então, fiquemos nessa doce luz de Jesus que cai sobre nós nesse momento. Tenhamos, então, como eu falei, né, a nossa noite maravilhosa e com a certeza de que teremos um ótimo dia no outro dia que nosso Pai Celestial preparou para todos nós. E assim é, até o nosso próximo encontro.